Olá, amigos! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre comparação de frações. Esse vídeo serve para quando você tiver aí duas ou mais frações e tiver que decidir quando uma é maior ou menor do que a outra, tá certo? Então nós já estamos aqui com as nossas frações. Vamos começar falando sobre frações com numeradores iguais, tá certo? Então eu tenho a fração de 1/2, tenho a fração de 1/3, tenho a fração de 1/4 e a de 1/5. Nós precisamos então decidir qual é a maior e qual é a menor. E fica fácil, pessoal, quando nós olhamos para a representação em desenho, tá? Veja só, no caso da fração de 1/2, eu peguei aqui o meu retângulo e dividi em duas partes, né? Então, acaba que a parte pintada aqui se torna a maior. Portanto, eu vou escrever aqui, ó, a maior fração vai ser 1/2. Seguindo esse mesmo raciocínio, essa fração aqui de 1/5, ela é menor, porque eu peguei o meu retângulo e dividi em 5 partes, tá? E a parte pintada vai ser só 1/5 dessa fração aí. Então, eu vou responder aqui, colocando que a fração menor é 1/5, certo? Para nós exercitarmos um pouco mais isso aí, nós vamos fazer agora a comparação das frações 2/3 e 2/5. Duas frações com o mesmo denominador, que é o 2, né? Então, veja só. No caso, entre 2/3 e 2/5, a maior fração vai ser aquela que tem um denominador menor, tá certo? Então, basta que a gente diga aqui isso, tá? Que 2/3, então, vai ser a maior e 2/5 vai ser a menor. Como é que a gente escreve isso na matemática? Assim, ó. 2/3 é maior do que 2/5, tá certo? Quem tem dificuldade aí com essa parte de comparação, vai fazer o seguinte, ó. Este símbolozinho que eu acabei de escrever aqui, ele indica maior que. Por quê? Porque nós sempre escrevemos as duas perninhas aqui, as duas pontinhas, para o lado do número maior, tá? Então, como a gente lê isso aí da esquerda para a direita, né? A gente lê primeiro 2/3, depois o símbolo, depois 2/5. Então, a gente vai ler 2/3 é maior que 2/5. Sendo assim, nossos símbolos ficam esse aqui, que é o maior que, e o outro, então, vai ser o menor que, certo? Continuando agora, nós vamos ver como fica essa comparação de frações na reta numerada, tá? Antes disso, eu quero fazer aqui esse outro exercício que é comparar as frações 1/2 com 1/7. Lembre-se, gente, que basta pegar aí a fração de menor denominador e ela vai ser a maior. Então, se eu tenho 1/2 e 1/7, 1/2 é maior do que 1/7. Eu vou escrever isso aqui, tá? 1/2 é maior do que 1/7. Já nesse outro caso, eu tenho 5/3 e 5/4. Então, o 5/3 vai ser maior do que 5/4. Por quê? Porque o denominador 3 é menor do que o denominador 4. Então, eu escrevo aqui, ó, 5/3 é menor do que 5... Aliás, desculpe. 5/3 é maior do que 5/4. E como é que fica isso na reta numerada, pessoal? Na reta numerada, o raciocínio é o seguinte. Números que ficam mais à esquerda são menores e números que ficam mais à direita são maiores. Aqui eu tenho uma reta numerada onde eu tenho do 0 a 1 e eu coloquei aqui o intervalo de 0 a 1 sendo dividido em 5 partes. Ou seja, cada parte vai ser 1/5. Então, eu tenho aqui a fração de 1/5, tenho a fração de 2/5, tenho a fração de 3/5, 4/5 e 5/5. E de maneira um pouco diferente, eu tenho aqui 1/2, tá? Nosso objetivo é comparar as frações 1/5 com 1/2. Você pode perceber que a fração 1/2 fica mais à direita do que a fração 1/5. Então, 1/5 é menor do que 1/2. Como é que a gente escreve isso?
A gente escreve assim, ó, 1/5, aí coloca o símbolozinho de menor que 1/2. Certo? Vale sempre lembrar aí aquela regra, né? Frações com denominadores menores têm um valor maior. Foi o que eu coloquei, tá? A maior fração é aquela que tem menor denominador. Outra situação que nós precisamos estudar também são as frações que têm denominadores iguais. Ou seja, gente, esse númerozinho de baixo aqui é igual em todos os casos. Veja só que nesse caso eu estou com frações aqui com denominador 5. Né? Todas elas aqui têm denominador 5. 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 e 5/5. E você pode reparar que eu tenho também a representação geométrica, né? A figura que vai representar cada uma dessas frações. Repare, pessoal, que essas frações aí, esses desenhos, vão ter o seguinte, olha. A fração de 1/5 é menor do que a de 2/5, que por sua vez é menor do que a de 3/5, e assim sucessivamente. Então, se nós queremos dizer aqui quem é a menor fração, nesse caso, vai ser a que tem menos área pintada. Então, a menor vai ser 1/5, e a maior de todas vai ser a que eu mais pintei, que é 5/5. Repare, então, que quando nós estamos trabalhando com frações de denominadores iguais, a maior fração é aquela que tem o maior numerador, tá certo? Se os numeradores são iguais, o que é que acontece? A maior fração vai ser aquela de menor denominador. Nesse caso aqui, fica o contrário, tá? Então, 5/5 é maior do que 1/5. Por quê? Porque o 5 é maior do que 1. Certo, gente? Então, agora nós vamos praticar um pouco mais isso aí, para todo mundo sair daqui fera nesse assunto. Nós vamos fazer as seguintes comparações. Olha só, 3/8 com 1/8. Como os denominadores são iguais, basta a gente comparar os numeradores. Como 3 é maior do que 1, então aqui 3/8 vai ser maior do que 1/8. 2/9 com 4/9. Como 2 é menor do que 4, então 2/9 vai ser menor do que 4/9. Certo? Nesse próximo passo, nós temos aqui um exercício que serve para a gente comparar as frações 2/6 e 5/6. Tá bom? Como os dois denominadores aqui são 6 e o 2 ele é menor do que 5, 2/6 é menor do que 5/6. Além disso, você pode reparar aqui que o 2/6 ele está mais à esquerda, enquanto o 5/6 está mais à direita. Como nós falamos já, o número que está mais à direita é maior do que o que está mais à esquerda, certo? Aí, beleza, gente. Nós já estudamos o caso em que as frações têm numeradores iguais, estudamos o caso em que as frações têm denominadores iguais. Agora, o que acontece se as frações que nós estamos estudando não têm denominador igual, nem tem numerador igual? São frações com numeradores e denominadores diferentes. O que é que a gente faz? Veja o exemplo que nós trouxemos aqui. O exemplo diz assim: Silvio e Lúcio estão participando de uma corrida de bicicleta. Silvio já percorreu 3/4 do trajeto. Lúcio, 7/10 desse trajeto, tá? Faltou eu colocar aqui o Lúcio, né? Qual deles está na frente? Então, vamos ver só. O que nós queremos é comparar a fração 3/4 com a fração 7/10 para saber quem é a maior. Uma forma da gente fazer isso é usando aí a reta numerada, tá? Veja só, na reta numerada de cima, eu peguei o trajeto e dividi em 4 partes, tá? Eu peguei aqui e coloquei 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4. E na de baixo, eu fiz
o seguinte, eu dividi em 10 partes. Coloquei aqui 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos e assim por diante, tá? De forma, pessoal, que você pode ver aqui que o zero coincide com o zero, o 1 meio coincide com 5 décimos, porque essas duas frações aqui são equivalentes, né? 2 quartos é equivalente a 5 décimos, que é equivalente a 1 meio. Se você não sabe o que são frações equivalentes, tem vídeos aqui no meu canal falando sobre frações equivalentes. Só é você colocar aí Télico Oliveira, frações equivalentes, que você encontra uma explicação, tá? E 4 quartos, pessoal, é equivalente a 1 inteiro, tá? Beleza, então, colocado aí essas duas retas numeradas, o que é que nós temos? O Silvio está na posição 3 quartos, que é essa posição aqui, tá? Se eu vier aqui e marcar um ponto na reta de baixo, você vai perceber que 3 quartos fica mais à direita do que 7 décimos, tá? Isso significa, então, que 3 quartos é maior do que 7 décimos. Então, se eu não quero fazer com a reta numerada, eu tenho também a opção de escrever as duas frações com o mesmo denominador, ou seja, nós vamos encontrar frações equivalentes com o mesmo denominador. Vamos colocar aqui, ó, com o mesmo denominador. Então, nós precisamos transformar a fração 3 quartos e a fração 7 décimos em uma fração com denominador comum, tá? Que fração vai ser essa? Veja só como é que você pode descobrir. Tem vídeo aqui no meu canal explicando como você vai encontrar os múltiplos de 4 e os múltiplos de 10, tá? Vamos lá, vamos escrever eles aqui. Os múltiplos de 4 são 0, 4, 8, 12, 16 e 20. Vamos parar aqui no 20, tá? Os múltiplos são infinitos, mas aqui no 20 já é o suficiente para o que a gente quer. Os múltiplos de 10 são 0, 10, 20, 30 e assim sucessivamente. O que é que a gente percebe? A gente percebe que o 20 ele é múltiplo de 4 e múltiplo também de 10. Então, nós podemos escrever uma fração equivalente a essas daí com o denominador 20. Ou seja, pessoal, nós vamos escrever aqui uma fração equivalente a 3 quartos com denominador 20 e vamos escrever uma fração equivalente a 7 décimos com denominador 20. Para eu transformar essa fração 3 quartos aqui em uma fração com denominador 20, basta eu multiplicar o número de cima e o número de baixo pelo mesmo valor. Veja só, 4 vezes 5 dá igual a 20, e 3 vezes 5 também vai dar, 3 eu vou multiplicar por 5, que vai dar 15. Então, a fração equivalente aí vai ser 15 vinteavos. E aqui embaixo, 10 vezes 2 dá 20, e 7 vezes 2 dá 14. Então, aqui vai ser equivalente a 14 vinteavos. Daí você faz a comparação. Olha só, quem é maior, 14 ou 15? O 15, né? Então, essa fração aqui, ela é maior, tá? Porque 15 é maior do que 14, certo? Então, a resposta aqui vai ser o quê? 3 quartos é maior do que 7 décimos, pois 15 vinteavos é maior do que 14 vinteavos. Belezinha, pessoal? Nós estamos já finalizando aqui o nosso vídeo, nossa explicação. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre o assunto, você pode fazer uso aí da área dos comentários, tá certo? Para a gente finalizar, eu quero deixar aqui com vocês a seguinte regra que você vai usar sempre que você precisar comparar duas frações. Para comparar duas frações com numeradores e denominadores diferentes, devemos inicialmente escrevê-las com o mesmo denominador. Foi o que nós fizemos. Nós transformamos aí as frações em frações com denominador 20,
tá certo? Depois, fazemos a comparação dos numeradores das duas frações obtidas. Beleza? Espero que você tenha gostado. Caso eu tenha te ajudado, não se esqueça de deixar aí o seu like, tá? Para ajudar aí esse canal a crescer e ajudar mais pessoas. E também se inscrever no canal, sugerir algum conteúdo, tá? Ativar o sininho, você sabe, tá? Então é isso, eu desejo aí tudo de bom, sucesso nos estudos, fique com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!